Olá, seja bem-vindo ao canal falando sobre ética e pensamento conservador, e eu sou o comandante Ricardo, além disso, advogado e mestre em Direito. Hoje é dia 3 de agosto de 2025, um dia histórico, dia em que o povo brasileiro, com a ajuda do povo americano, iniciamos essa caminhada juntos para retomar o poder que nos foi tirado por esse sistema corrupto que está aí. Também é um dia triste porque ontem, sábado, dia 2 de agosto, o verdadeiro jornalismo brasileiro perdeu um de seus maiores representantes, que foi J.R. Guzzo, que faleceu aos 82 anos de idade. Ele é autor de excepcionais textos que retratam com refinada inteligência os eventos sociais ocorridos atualmente. Que descanse em paz. Deixo aqui minha singela homenagem a esse excepcional jornalista. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre Jordan Peterson. Com este vídeo, encerro o livro do Rodrigo Constantino, Os Pensadores da Liberdade. Futuramente, pretendo falar mais sobre alguns deles, com base em outros livros que tenho, para que você que me prestigia com a sua atenção amplie o seu conhecimento sobre o pensamento conservador. Relembrando, neste canal, falamos sobre a ética normativa, que é um ramo da filosofia que busca estabelecer princípios e padrões para determinar o que é certo e o que é errado, em termos de ação e comportamento moral. Em outras palavras, essa ética se preocupa com a prescrição de normas e a formulação de regras que devem guiar as ações humanas para que sejam consideradas moralmente corretas. Ou seja, baseia-se em ações concretas do dia a dia das pessoas e, com base nelas, realiza suas críticas. Então, vamos falar sobre Jordan Peterson. Jordan Berndt Peterson nasceu em Edmonton, Canadá, em 1962. É PhD em Psicologia Clínica e graduado em Ciência Política. Foi professor de Harvard e atualmente leciona na Universidade de Toronto, no Canadá. Suas principais áreas de pesquisa são a psicologia clínica, a psicologia social, a psicologia evolucionista, com ênfase na crença ideológica e na personalidade, bem como na religião. Peterson começou a ganhar mais destaque internacional quando passou a ser crítico da lei aprovada no Canadá sobre ideologia de gênero. Sua principal crítica foi relativa à linguagem por causa da adoção de pronomes neutros. Ele condenou o autoritarismo da mentalidade do politicamente correto e transformou-se numa referência na resistência a esse tipo de doutrinação ideológica. Na minha opinião, o politicamente correto não tem nada de político e nem nada de correto. É apenas uma forma pragmática de afirmar que você pode pensar desde que pense como eu. Isso é um meio disfarçado de impor uma ideologia aos outros por meio da intimidação. Com seu posicionamento, Jordan angariou muitos inimigos e foi alvo de muitos protestos, acusado de fomentar a intolerância e o ódio. Ocorre que essa reação explosiva contra uma doutrinação ideológica é o que as minorias sempre fazem, ou seja, como são em menor número, fazem muito barulho para parecerem grandes. Uma sociedade tem valores fundamentais como a liberdade e principalmente a liberdade de expressão. Estas devem ser sagradas. Todos devemos ser livres para expressar nosso pensamento desde que não invada a esfera íntima dos outros.
Caso isso ocorra, o direito penal brasileiro tipifica os crimes contra a honra e o judiciário pode ser acionado quando alguém se ofende com comentários alheios ofensivos à moral. Peterson compreendeu que George Orwell quis dizer quando afirmou que os socialistas não amam os pobres, eles simplesmente odeiam os ricos. Concluiu que a ideologia socialista serve para mascarar o ressentimento e o ódio, que são alimentados pelo próprio fracasso desses mesmos socialistas. É fato que o socialismo não foi bem sucedido em nenhum país do mundo, em termos de melhorar a sociedade e gerar o progresso. As ideias de justiça social desses ativistas nada mais são do que ferramentas utilizadas para buscar uma vingança pessoal para compensar o próprio fracasso. As pessoas não conseguem viver sem a crença em alguma coisa, e a ciência não consegue fornecer essa crença. É por essa razão que cultivar valores e seguir princípios são importantes para o ser humano. E quando tudo isso falha, ainda há a religião, cujos dogmas são úteis para dar sustentação e esperança às pessoas para que consigam buscar um futuro melhor. O declínio espiritual ocorrido no Ocidente e, com ele, o enfraquecimento dos padrões morais é o que levou as populações dos países a aderirem a ideologias totalitárias, normalmente socialistas, que prometiam o melhor dos mundos no início e o início de uma nova era. Só que sempre prometiam o céu e entregavam o inferno. E o resultado dessa opção pelo socialismo foi catastrófica em todos os países onde foi realizada. Houve a decadência moral e a abdicação dos valores conservadores, particularmente aqueles que dão sustentação à ética. Abandonou-se as posturas conservadoras para aderir a modismos intencionalmente inventados para provocar a desordem e o caos, como o politicamente correto, a ideologia de gênero, a linguagem neutra, etc. As estruturas institucionais foram destruídas e a dominação por meio de ditaduras se proliferou. Isso aconteceu de forma sistematizada nos países africanos, que até hoje não se recuperaram e vivem imersos em guerras. Só que a população ocidental verificou que esses modismos não levam a nada, somente a destruição dos valores e princípios basilares da sociedade, e estão sendo abandonados, como as tecnologias disruptivas que não funcionam. Ou seja, esse socialismo provou-se ineficaz e as sociedades da Europa, dos Estados Unidos e alguns países da América do Sul estão abandonando essa esquerda socialista e retomando ao pensamento conservador que leva ao progresso, haja visto o que está acontecendo na Argentina. Aquilo que conhecemos como história tem um de seus objetivos nos proteger do desconhecido e do caos. Ou seja, nos proporciona meios de poder analisar os acontecimentos da história e aprender com eles, obtendo assim experiência de algo que já foi experimentado para nos mostrar o que funciona e o que não funciona. Ou seja, nos dá a previsibilidade do futuro. Somente os tolos não aprendem com a história. Porém, isso não é suficiente para que estejamos prontos para lidar com o presente e nos prepararmos para o futuro. Mudanças demais produzem o caos. A rigidez excessiva pode produzir a destruição por falta de flexibilidade. Portanto, a postura conservadora que analisa, reflete e opta por mudanças paulatinas, analisando as consequências de cada uma e fazendo seus ajustes necessários, é o que me parece o caminho correto para um progresso sustentável. A cultura individual é um guia para as pessoas atravessarem o caos, porque lhes dá a segurança necessária para possibilitar
os passos certos em direção aos seus objetivos. A emoção e a razão são importantes para esse trajeto. Nossa regulação moral depende da estabilidade e previsibilidade do ambiente social em que vivemos. A sociedade precisa de ordem para progredir e esta ordem também é necessária para a estabilidade psicológica das pessoas que vivem nela. Quando o caos se instala, precisa-se de um herói que reconstrói a ordem perdida a partir desse caos. Para Peterson, o fato de que as mudanças têm efeitos colaterais involuntários e muitas vezes perigosos explica a opção pelo conservadorismo na maioria das culturas humanas. Alguns intelectuais criam ideologias com base em suas abstrações, sem se dar conta de como isso é perigoso. Desdenhar de tradições porque querem ser engenheiros sociais, em razão de sua arrogância para moldar a sociedade da forma que idealizaram em seus delírios. Toda cultura mantém algumas crenças essenciais que são de importância central para ela. Essas crenças não podem ser facilmente abandonadas, porque são o resultado da transmissão de geração para geração com os aperfeiçoamentos de cada época. Caso sejam abandonados ou suprimidas pelo Estado, a previsibilidade acaba e o governo passa a trafegar pelo desconhecido. O caos assume o controle e tudo que era considerado sólido desmorona. A moral e o comportamento ocidentais, por exemplo, baseiam-se no fato de que toda pessoa é sagrada. Daí resulta outros fatores, como liberdades individuais, a propriedade privada, a segurança jurídica, o devido processo legal, o cumprimento das leis, etc. Vemos hoje no Brasil que um por um desses fatores estão caindo. Essa decadência é perigosa para a estabilidade da sociedade do país. A mesma palavra que criou a cultura pode destruí-la. Trata-se de um espírito arrogante, de um ditador que se apaixona pelas próprias produções e não consegue ver nada além delas. No Brasil temos um grande exemplo disso. Porém, o caos demasiado gera o desejo pelo retorno da ordem. Entretanto, a ordem demais gera o desejo da novidade. Portanto, devem estar atentos para que a sociedade não seja enganada pelo canto da sereia que diz que o socialismo ou o comunismo são melhores para uma sociedade. Como eu já afirmei, o socialismo promete o céu e entrega o inferno. Para Peterson, a finalidade da existência humana não é o estabelecimento de um modo de vida perfeito. O homem, imperfeito que é, acharia tal perfeição intolerável. Entretanto, será o equilíbrio adequado entre o novo e o tradicional que produzirá pessoas poderosas, confiantes na sua capacidade de suportar a vida como ela é, lidando com a natureza e com a sociedade. Daí a importância de viver uma vida por meio de uma visão construtiva, com uma direção e um propósito, pois o sucesso exige sacrifícios, determinação e força de vontade. Como afirmou Adam Smith, não existe almoço grátis. Para fracassar na vida, basta cultivar hábitos ruins, especialmente aqueles que Peterson classifica como trindade do submundo, que são a arrogância, o engano e o ressentimento. Peterson não considera a constante busca pela felicidade uma boa coisa. Ao perseguir tanto a felicidade e ela sempre escapar, gera-se o sentimento oposto, que é a angústia e a frustração. Em vez disso, Peterson recomenda a busca pela virtude. Levar uma vida boa, baseada em valores, princípios e ética, mas tendo a noção de que a dor e o sofrimento estão ali na esquina, pois são parte inseparáveis de nossa existência. Quanto aos filhos, Peterson recomenda que os eduquemos por meio da verdade e da responsabilidade,
fazendo com que se tornem adultos e escolham seu caminho, ao invés de protegê-los para sempre dos riscos da vida. Impor limites, saber lidar com agressões, criar regras claras, dar o bom exemplo, ser ético, estimular o sacrifício para obter ganhos futuros, manter um ambiente familiar saudável, dentre outras boas práticas, é essencial para que os filhos sigam a sua vida e progridam. Ideologias são ideias simples disfarçadas de ciência ou filosofia, que pretendem explicar a complexidade do mundo de forma simplista e oferecem soluções simples para problemas complexos que normalmente fracassam. Ideólogos são pessoas que fingem saber como tornar o mundo um lugar melhor, porém não são capazes de lidar com o seu próprio caos interior. As ideologias pretendem substituir o conhecimento verdadeiro. Os ideólogos são sempre perigosos quando chegam ao poder. Não é preciso citar nomes, basta conhecer a história para verificar que a passagem deles pelo poder foi sempre catastrófica. Normalmente assumem o poder por meio de processos democráticos. Entretanto, quando estão no poder, manipulam as instituições e as leis para se manter no poder indefinidamente. Grande exemplo disso é a Venezuela. Quando não conseguem desta forma, utilizam de força bruta para assumir o poder e manter-se nele. Normalmente saem presos ou mortos, mas podem sair do poder bilionários para se exilar em um país amigo, porém trata-se de uma exceção. A ideia de que a vida pode estar livre de preocupações morais é uma fantasia. A era moderna, com a ciência dando significado para quase tudo, acabou colocando em segundo plano os valores morais transmitidos de geração para geração. Ocorre que um sistema cultural baseado em valores morais e princípios conservadores estabiliza a interação humana na sociedade, dando significado à vida. O ser humano precisa viver num ambiente de ordem, mantendo uma rotina que é necessária para evitar o ruído e o caos. Uma das táticas dos socialistas que eles adoram usar é provocar a desordem e o caos para tirar proveito disso, normalmente com o objetivo de tomar o poder ou manter-se nele, bem como ficar milionários explorando a população. Por outro lado, os conservadores promovem mudanças pensadas e refletidas e analisam os resultados obtidos. Se forem positivos, partem para outras mudanças, sempre com o objetivo de melhorar a sociedade e gerar o progresso para o país. Se forem negativas, reformulam suas ações, analisam o que aconteceu, corrigem os erros e progridem novamente. Jordan Peterson recomenda que não se subestime o poder de visão e direcionamento do ser humano, porque são forças irresistíveis, capazes de transformar o que poderiam ser obstáculos invencíveis em caminhos percorríveis, gerando oportunidades. Portanto, fortaleça a pessoa, começando por você mesmo. Cuide de você, defina quem você é, refine sua personalidade, escolha seu destino e articule seu caminho. Os julgamentos de valor são a condição prévia para a ação. Sempre planeje os seus passos e reflita sobre as suas ações antes de executá-las. Implemente-as com responsabilidade e analise os resultados. Assim, devemos nos tornar conscientes de nossos desejos e articulá-los, priorizando-os e hierarquizando-os. As análises filosóficas da moral representam a ética, e essas análises podem refinar nossas escolhas por meio da ética científica a partir de Immanuel Kant. Entretanto, quando o campo científico se esgota e sem as respostas adequadas, análises ainda mais profundas podem ser realizadas por meio do prisma religioso. Ideólogos socialistas muitas vezes ignoram essa realidade e, em nome da ciência, pretendem tornar o mundo moderno num ambiente relativista,
Só que relativizando aquilo que não pode ser relativizado, comete-se muitas atrocidades individuais e coletivas em nome de uma razão construída por eles, por meio de suas narrativas falaciosas. Um grande e atual exemplo disso é a relativização dos direitos individuais fundamentais e coletivos por meio da flexibilização das cláusulas pétreas da Constituição Federal. Os resultados estão aí para todos verem. Analisem e tirem suas conclusões. Precisamos preservar o sistema de valores que está contido na Constituição, que representa a nossa garantia contra os abusos do Estado. Não é a melhor Constituição, mas é a que temos no momento. O povo é soberano e a origem do poder da nação. Quando aqueles que nos representam se voltam contra nós, é preciso que a ordem natural das coisas seja retomada, ou seja, os representantes do povo agem para fazer valer apenas sua vontade. Aqueles que juraram defender a Constituição precisam honrar seus compromissos. Aqueles que juraram guardar a Constituição precisam fazer com que ela seja cumprida e também precisam honrar seus juramentos. E o povo, em bloco, unido e coeso, precisa fazer valer sua vontade soberana. Lembrem-se que o socialismo sempre prometeu o paraíso e entregou o inferno. Para Peterson, a responsabilidade é o que dá sentido à vida. Assista ao meu vídeo número 6, que trata da ética das responsabilidades, a qual consideram a ética do século XXI. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção neste domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos de outro tema, que foi objeto de meu trabalho de conclusão do curso de Direito, que é a delação premiada como ferramenta no combate das organizações criminosas. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.